Olá, fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, com certeza ou veio de uma indicação ou ficou curioso, interessado em saber um pouco mais sobre o que são essas práticas somáticas que envolvem ferramentas de yoga e de terapia corporal. Então, eu sou a Erika, eu tenho formação em yoga há mais de 20 anos, foi uma das primeiras formações que eu fiz, sempre fui muito envolvida com o trabalho expressivo. Então, tudo que envolvia corpo, voz, canto, expressão de fato. E em determinado momento, me direcionei para o aspecto mais terapêutico disso. Então, a partir do yoga, eu ainda fiz formação em terapia corporal, que ela vem de uma linhagem de Wilhelm Reich, e o Reich foi um aluno do Freud. Então, a terapia corporal, ela tem raízes também na psicanálise. Mas, te falando de uma forma bem básica, o que ela diz para gente? Ela diz para gente que tudo que acontece na nossa mente, quer seja na mente racional ou na mente inconsciente, ela vai ter algum impacto físico, corporal. Inclusive, em comportamentos, em gestos, e por isso que eu linko tanto com o processo expressivo, mas também na forma com que as musculaturas entendem que elas precisam funcionar. Então, se a gente tem uma informação que é um gatilho, sempre que acontecer tal coisa, o meu corpo deve reagir de tal forma, com o passar dos anos, em 2, 5, 10, 15, 20, uma vida inteira, as tuas musculaturas já vão entender aquele procedimento também. E essa é a grande chave do processo de trabalho de realinhamento de mente, corpo, processo expressivo, para trazer mais saúde física e mental. É que a gente percebeu e consegue, esses estudiosos do processo corporal perceberam que a gente consegue desconstruir um pouco das informações que não estão nos fazendo bem, que são físicas corporais, que vão de alguma forma impactar no sistema neural, e aí o sistema neural se regula, e aí a partir dessa regulagem a gente tem um ajuste melhor de liberação de hormônios e uma série de cascata de impactos positivos. E isso é o que a gente busca com as nossas práticas. Então eu integro algumas ferramentas, porque o yoga no seu cerne ele trabalha com isso, mas eu trago todo o embasamento do processo de construção dessa teoria da terapia corporal para as práticas. O que importa aqui para as nossas práticas? Quando você vem e faz um desses planos comigo, você está fazendo as aulas comigo. Então, não são aulas só que eu gravo para montar uma estrutura e para vender. É porque realmente são as minhas práticas cotidianas. Então, você vai perceber que muitas práticas elas precisam ser suaves, muitas práticas precisam ser mais curtas. E o que a gente vai buscar? A gente vai buscar regularidade, continuidade e um aprofundamento em direção aos processos mentais e emocionais. A gente não quer só um físico mais alongado. A gente vai ganhar um físico mais alongado a partir do momento que a nossa mente também desconstruir algumas coisas. Então isso é bem importante para quem está chegando aqui para conhecer um pouco das práticas somáticas da Corpo e Fala. Esse processo é uma construção que ela é regular, contínua e vai para o mais profundo que a gente pode conduzir. Ela nos ajuda muito a ter autonomia, e trabalhar com várias possibilidades, tanto aulas gravadas quanto aulas em videoconferência comigo, ou os trabalhos individualizados também ajudam a trabalhar essa autonomia, essa disciplina. A gente aprende um processo de autocuidado e mais que tudo isso, a gente consegue trabalhar um processo que é o processo do dar-se conta cotidiano. Eu consigo tomar consciência e me dar conta de como a minha respiração está funcionando, como as musculaturas estão funcionando, como os gestos estão funcionando, que comportamentos estão acontecendo e consigo conduzir isso para o que eu quero, que é ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, ter mais bem-estar, conseguir ter mais condição de escolher. E a gente só consegue ter maior condição de escolha quando a gente sabe o que está acontecendo. Então a gente trabalha muito com esse ponto de vista a partir do corpo.
Invariavelmente, esse processo nos conduz para percepções e movimentos mais em direção à meditação, ao mindfulness, aos processos de foco, concentração. Então, a gente sai ganhando em muitos aspectos: equilíbrio físico, equilíbrio de tônus muscular, pulsação, cadência. Para as pessoas que trabalham comigo com a questão da fonoterapia, a cadência do corpo inteiro, das musculaturas do corpo inteiro, também impacta na cadência de respiração e na produção de voz, na produção de fala. Então, não tem como a gente separar o corpo, ele é todo integrado. Nos processos de comunicação e de desenvolvimento de liderança, é básico que a pessoa consiga entender como seu organismo funciona, como os diálogos mentais funcionam, para ela conseguir minimamente trabalhar, então, com comunicação entre pessoas. E aí você vai ver que nessas práticas a gente trabalha muito com algo que se chama comunicação intrapessoal, que é todos os sinais, as organizações, os pensamentos, as sensações que você consegue se apropriar dentro de você. Isso é intra. E depois a gente consegue ir para a comunicação interpessoal, que é então como eu coloco isso em expressão para o outro nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações mais íntimas. Então o processo é este, cotidianamente, um pouco de cada vez, com regularidade, construindo essa grande relação de autocuidado contigo, para depois conseguir transferir isso para a tua vida e gerar mudanças e fazer escolhas mais saudáveis. Tem 2 perfis de alunos que procuram, e eu procurei construir planos que conseguissem trabalhar com as expectativas das pessoas, mas dentro do que eu consigo manejar com as práticas, as pessoas têm buscado por 2 motivos. É um perfil de pessoas que se adapta muito bem com aulas gravadas, regulares, e que elas conseguem, dentro da sua intimidade, organizar um tempo, um momento bem intimista, num horário próprio, e realizar as aulas gravadas, acompanhando as minhas instruções. E tem um outro perfil que não funciona bem assim, quem gosta de ter um horário, um grupo, um movimento que ela possa acompanhar e trazer a sua disciplina junto. Então, é o grupo que eu trabalho com as videoconferências. Se você tiver ainda alguma dúvida, me escreve, fica o meu convite. As práticas fizeram uma grande diferença na minha vida, mas eu realmente precisei olhar com muito carinho, me desfazer de algumas ferramentas que não serviam para trabalhar com o corpo, para conseguir incluir toda essa visão da terapia corporal no processo do yoga e depois trazer isso para o processo de trabalho da fonoterapia, né? Que a voz, a fala, a expressão, a deglutição, a audição, todo o processo comunicativo, ele é completamente dependente do que acontece na nossa mente e dessa reação corporal, dessa condição corporal. Então, vamos aproveitar os recursos que a gente tem. Muito feliz que você chegou até aqui. Se precisar de minha ajuda, digita aí no chat que eu te ajudo. Assim que possível, eu te respondo.